desde quando eu me despedi com 30 anos, mais ou menos, 32 na seleção brasileira, estar em Copacabana e ser professor de educação física aqui é uma... Ô Daniel, aí tem uma válvulazinha, você abre ela na boia. Sou nascido em 77, nasci no Rio de Janeiro. Eu sou Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, Carneiro da Silva da minha mãe, Souza Lima do meu pai. Aí eu lembro daquela música, né? Pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu tataravô mineiro, meu bisavô não era baiano. Então a música vai até o terceiro ponto. Sou fã de tudo, dele, das propostas dele, tá? De tudo, tá bom? E muito trabalhador, que Deus abençoe. Obrigado. Parabéns por esse super deputado. Obrigada. Cara, eu perdi meu pai em 2022, né? Sou filho único, então quando a gente perde um pai, parece que a gente aprende realmente a dar valor às coisas mais simples e que são as mais importantes na nossa vida. Então, meu pai vinha final de semana, sábado, mas minha mãe vinha todo dia me assistir a treinar, né? Junto com outras mães. A relação que tinha entre as famílias aqui, né? As mães dos atletas, nós atletas, momentos assim mágicos. E eu começo a nadar no América Futebol Clube, no Grajaú Tênis, depois no América Futebol Clube, ainda morando no Grajaú, estudando no Colégio Marista, na Tijuca. E chegando no Fluminense em 1986, com 8 anos, o mesmo professor, o Rafael, que também se transfere para o Fluminense, ele vai anteriormente, vê a possibilidade de eu me tornar um grande atleta. Meus pais se mudam do Grajaú para Laranjeiras, aí já tinha meus 13 anos, campeão brasileiro infantil, e a mudança deles foi muito oportuna. Eu me torno o campeão brasileiro, um dos campeões brasileiros mais jovens da natação, aos 16 anos. Eu tinha acabado de assumir a equipe de Mirim, né, que é a primeira categoria, e aí o Luiz veio com a mãe, Dona Vitória, e pediu para fazer um teste comigo. Só que aí eu pedi para ele sair da água e viu um corpo, um biotipo, um joelhinho curvadinho, né, todo magrinho, todo sequinho. Eu falei, esse cara vai nadar. A vida é um somatório de coincidências, né? E você faz ou não dessas coincidências coisas positivas na sua vida. Conhecer o Luiz Rafael foi uma das coincidências, um dos presentes na minha vida. Um resultado de uma dedicação de um jovem treinador na minha vida e que me moldou como ser humano, como pai, como atleta. Então, as experiências que eu trago aqui da convivência com o Luiz, parece que foi ontem, exatamente nesse local. Eu fiz muitos amigos de infância em Friburgo, mas retorno para o Rio de Janeiro aos 5 anos de idade, para residir no bairro de Campo Grande. Bruno, chegamos aqui, ó, Estrada do Moinho, Campo Grande. Morei aqui Nasci, né, em dezembro de 77, passa um filme na nossa cabeça, né? Mas a lembrança que eu tenho aqui é eu nadando numa piscina pequena que tem essa casa, eu brincando no jardim aqui da frente, andando de bicicleta e recebendo os meus primos pequenos. Campo Grande tem perto de 500 mil habitantes. Aqui tem o maior número de escolas municipais do município. O município tem mais de 1.640 escolas municipais e Campo Grande detém o maior número delas, então é um bairro que é esquecido, né, administrativamente. A gente vê pouco cuidado aqui com a região. Os moradores se sentem muito pouco representados frente ao executivo municipal, frente até à vereança também. Então, eu diria que o crescimento do Rio de Janeiro e a estabilidade do município do Rio de Janeiro está muito ligado à harmonia que falta ao bairro de Campo Grande. E minha mãe, ela vem para o Rio de Janeiro passar férias com 7, 8 anos de idade, vinda de Pernambuco. Ela tinha familiares já aqui no Rio de Janeiro. E o meu avô sofre um acidente de automóvel na Avenida Brasil e perde a vida aos 33 anos. Minha mãe fica no Rio de Janeiro, junto com mais 4 irmãos, e ela vai estudar em Nova Friburgo. Então a minha infância foi em Nova Friburgo. Mais tarde, a minha mãe, já casada com meu pai, visita a cidade em 1977, pouco antes de eu nascer. E minha mãe fica encantada com a possibilidade de passar novamente um período. A ideia dos meus pais era se mudar para Friburgo, tanto que compram um apartamento no bairro de Olaria, no Parque dos Eucaliptos. Quando que eu percebi que ele ia ter sucesso, né, internacionalmente principalmente, é quando ele veio para cá.
e começou a treinar comigo, porque ele tinha uma característica, quando ele ia mal, acabava a competição, ele me pedia treino. Eu quero treinar agora, me dá uma série de treinamento aí, vamos fazer 20 de 100, 20 tiros de 100. Aí eu fui fazer uma visita ao América e lá fiquei e conheci o professor Luiz Rafael, que me levou a ser campeão brasileiro adulto no Fluminense, né, nadando pelo Fluminense e ser atleta olímpico pelo Fluminense. Embora hoje eu esteja vivendo algo muito, muito intenso na minha vida, né, os melhores momentos da minha vida foram aqui. Assim, mas disparado, assim, as amizades de infância, muito bacana, que eu carrego comigo até hoje. Aquela coisa de você aprender a lidar, que o esporte ensina muito, assim, de respeitar as pessoas. A natação é um esporte muito justo, que se você treinar, você melhora o seu tempo e você tem como quantificar essa sua melhora. Coisa que é muito mais difícil nos esportes coletivos, né? Porque você ali, você não está competindo sozinho. Então, às vezes, você vence a partida com um desempenho pior do que, às vezes, numa partida que a sua equipe saiu derrotada, mas você jogou melhor. A natação é batata, então, se você treinar firme e for dedicado, você tem, assim, praticamente 100% de chance de melhorar. A disciplina, muito forte mesmo. Era num momento ruim que ele queria trabalhar mais ainda. A cada campeonato brasileiro infantil, Bruno, a gente tem mais ou menos 400 atletas inscritos. Infantil é lá a idade de 12, 13 anos. Praticamente apenas um ou no máximo 2 atletas de 400, já com índice para nadar o Campeonato Brasileiro, que já é difícil, podem se tornar um atleta olímpico. Então a gente está falando de 0,25%, né? 1% seria 4 atletas, 0,5% seriam 2 atletas, então... E às vezes tem campeonatos brasileiros infantil, 12, 13 anos, que não tem nenhum atleta que irá se tornar ou se tornou atleta olímpico de natação. Para você ver o grau de dificuldade que é, né? Além de muita disciplina, ter um bom técnico, ter pais que apoiam, você tem que ter sorte também. Você tem que estar no momento certo, na hora certa. Eu acredito que o primeiro a receber a sorte é aquele que está mais preparado, é aquele que está na frente, né? Então, já fizeram essa pergunta a medalhistas olímpicos, por exemplo, e que ficaram em 4º lugar, por exemplo. Aí o primeiro, o segundo ou o terceiro são desclassificados. O 4º colocado teve sorte de ganhar a medalha, mas ele era o primeiro lá a receber a sorte, né? Então, a sorte, na minha opinião, ela contempla aqueles que estão preparados para receber a sorte. Eu cheguei em Brasília no início de 2019, portanto já fazem 5 anos, né? As eleições aconteceram no dia 7 de outubro de 2018, a minha primeira eleição para um cargo majoritário. Tive sucesso, consegui me eleger juntamente com mais 11 deputados federais do Rio de Janeiro, no PSL, o partido do presidente Bolsonaro. Éramos 12 deputados federais. Desses 12 deputados federais do Rio de Janeiro, nenhum tinha ocupado o cargo ainda de deputado federal. Eu tinha ocupado um cargo no Executivo um ano antes, sendo secretário nacional de esporte. A imensa maioria da população brasileira hoje acompanha muita mídia social e nem sempre aquele que está na mídia é necessariamente aquele que está presente no Congresso Nacional e realmente atuando como deputado. Eu tive a felicidade de me formar em Educação Física antes do término da minha carreira esportiva e com uma soma de coincidências positivas na minha vida, que foi a minha despedida em 2008 na travessia do Leme ao Pontal, do patrocinador do evento sugerir que eu criasse um projeto esportivo. A minha transição profissional aconteceu ali. E eu comecei a dar aula de natação em Copacabana no início de 2009, em abril de 2009. E ali eu descobri que o professor de Educação Física, Luiz Lima, embora tenha vindo de uma escola competitiva dentro da Educação Física, que é a natação olímpica, aquela coisa da vitória, do treinamento, do alto rendimento,
a minha personalidade de professor, ela se adequava muito mais à motivação e animação de pessoas numa abordagem completamente diferente de um técnico de borda de piscina visando o alto rendimento. Então, eu dar aula de natação em Copacabana caiu como uma luva dentro da minha personalidade. Eu com a Luísa Neném. Eu era atleta patrocinado pela Oi, né? E essa revista, se eu não me engano, aqui é de 2006, 2007. Aqui, ó, com o Júnior, Luciano Huck na capa e eu e a Milene aqui, ó. Acho que era Dia dos Namorados. Essa revista aqui é do ano 2000, então tem 24 anos. A infância é um dos momentos mais especiais. Eu diria que é o momento mais especial das nossas vidas, né? Em Friburgo aqui, eu tô na piscina aqui do condomínio, a gente jogava bola, churrasco, pô, com o PC, com o Pedro, com o Matheus, com o Jonathan, com o Léo. Esse aqui foi quando a gente nadou no Vasco, a Copa do Mundo. Como passou rápido, né? Olha a Milene aqui, americana. E tudo isso aqui colecionado pelo meu pai e pela minha mãe. Colecionava aqui já no Vasco, ó, eu e a Milene. Aqui, se a gente está falando do ano 2000, mais ou menos, a gente tinha 22 e 23 anos de idade. Então, eu me tornei político com um telefonema em 2016 do Vandim, filho do cantor Vando, que eu, sempre que eu posso, eu agradeço muito a ele, a confusão que ele fez na minha vida. E aí ele me liga em 2016, assim que a Dilma sofre o impeachment. O Leonardo Pisciani não conhecia pessoalmente, conhecia a história da família, e ele me liga. Eu pensei que era trote. Ele, já no cargo de ministro, ele me convida para ser secretário nacional de esporte da maior secretaria do Ministério do Esporte, meses antes dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, quando eu tenho um assessor que enxerga em mim a possibilidade de eu me tornar um deputado federal, é porque ele já havia passado por essa experiência. E ele, se recordando da nossa amizade de infância e de conhecendo a minha trajetória de vida, já como adolescente e adulto, sendo professor de educação física, atleta olímpico, tudo encaixou de forma muito natural. Tenho 44 anos, passei minha infância aqui no condomínio, Parque dos Magnólias. Friburgo era uma cidade que recebia muitas famílias de fora, Niterói, do Rio. E como aqui no condomínio já tinha uma rapaziada, uma galera bastante grande, eu esperava ansioso chegar essas famílias. Por quê? Porque vinham as crianças que ficavam mais amigos. E uma família desse pessoal que vinha muito pra cá, que fazia questão de passar Réveillon, Carnaval e festas em Friburgo, é a do Luiz. Cara, o Luiz, ele fazia questão de passar muito tempo com a gente, sempre muito educado, o seu Souza Lima, tia Vitória. O Luiz chegava de carro com os pais e a gente já sabia, já que ele estava chegando, esperava. Primeira coisa que o Luiz fazia, falava com todo mundo, piscina. E a gente já entendia. Tinha o time dele. Ele dava uns 40 voltas nessa piscina, deu as 40 voltas, ele ia em casa, tomava seu banho e era o dadinho. A gente ia jogar bola, ia conversar, ia dar uma volta aqui em Olaria. Então, desde muito cedo a gente já via o Luiz muito disciplinado, uma pessoa já que a gente reconhecia como uma pessoa de sucesso. E a gente se esperava, né? De alguma forma, de olhar e falar, pô, o cara já é campeão desde muito cedo. Nadou, começou no Fluminense, né? Já foi pro Flamengo. Isso aí. E a gente já via isso no Luiz já desde muito cedo. Esse convite ao Luiz, eu acho que é um alavanque para todo mundo aí, criar novas esperanças que pudesse ter e manter o que a gente sempre quer, né? Uma disciplina, um mundo melhor, um país melhor, né? Valores melhores. Que o que o Luiz fala muito lá é sobre valores. Eu acho que nessa vinda dele, ele é um ponto lá em Brasília para esses valores serem somados e lembrados em todos os dias lá. O Luiz é o bicampeão de votos em Friburgo, tá na história, não tem outro. Com quem? Na outra também, na segunda eleição também, com rede de amizade. Aqui não tem favor, não tem uma ajuda ali, não. A minha filha está com 18 anos, né? Fez 18 anos, mas é justamente isso que você falou. Para mim, é muito difícil entender uma pessoa que quer chefiar um município ou chefiar um estado se ela foi incapaz de cuidar da sua família. É claro que tem casos e casos, mas o orgulho que eu sinto de ver a minha filha sendo disciplinada,
sendo uma pessoa que seguiu os passos da mãe e do pai, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Então, a sensação de dever cumprido, assim, que eu hoje sinto, vendo a minha filha com 18 anos, é muito bom. E se você puder um dia ser chefe do executivo de um município, por exemplo, ou de um estado, né? E você conseguir fazer com que aquela população tenha um pouquinho de oportunidades, melhores oportunidades do que elas tiveram antes, deve ser uma alegria assim, fenomenal. Mas o risco também é grande, mas a alegria deve ser imensa. Forte abraço. Valeu! Eu acho que em casa eu sempre ouvi muito mais de natação do meu pai do que da minha mãe. Então ele acabou que me influenciava mais nessa parte. Mas a minha mãe me influenciava muito na escola. Tipo, quando eu estudava, eu gostava sempre de estudar um pouquinho e fingir que estava dando aula. Aí minha mãe ficava lá horas, eu ficava no quadro fingindo que estava dando aula sobre a matéria para estudar para a prova. Então ela ficava mais nessa parte de escola e como é mãe, eu acho que eu sendo menina eu acabava contando um pouco mais de coisas, tipo, de amigas, de meninos e tal. E meu pai ficava mais nessa parte de natação. Eu acho que eu não sou uma pessoa de falar muito, tipo, eu não fico abraçando muito e tudo mais, mas eu amo muito eles dois. Eu sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim. Eu vou embora daqui a pouco e às vezes eu fico pensando, tipo, eu podia mostrar mais e tal, mas não sei, eu não mostro, mas eu amo muito eles. Filha, eu também te amo muito.